Olá, hoje é segunda-feira, 18 de julho. Baixo preço pago pela erva mate está desestimulando os produtores de todo o estado. A gente fala sobre o assunto com o engenheiro agrônomo e assistente técnico da Emater Regional, Ilvandro Barreto de Melo. O atendimento odontológico oferecido pela UPF aos pacientes internados no Hospital São Vicente de Paulo. O uso da madeira nos projetos arquitetônicos. O país ainda não usa todo o potencial desse recurso. E ainda as ações da Biblioteca Pública de Passo Fundo para que os jovens passem a frequentar mais o espaço. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Criado pela UPF há 41 anos, está em funcionamento no Hospital São Vicente de Paulo o pronto atendimento odontológico. O serviço é para adultos e crianças que apresentem caso de urgência. E há aproximadamente um ano, esse pronto atendimento também cuida da saúde da boca de quem está hospitalizado para tratamento do câncer. Esse pequeno de apenas 2 meses é o Joaquim. No teste da linguinha, o menino foi diagnosticado com frenolotomia, que é essa pelezinha fibrosa e extensa, conhecida como freio lingual, que liga a língua com o assoalho da boca e que pode causar perda de peso e problemas futuros na fala. Por isso, a avó trouxe ele até o pronto atendimento odontológico da UPF para fazer uma frenectomia lingual, uma microcirurgia, um procedimento simples e corriqueiro. Que é um dos indicativos, é quando a criança tenta mamar, mama um pouquinho, cansa, vaza o leitinho pelo lado. No caso dele, não. Ele mama bem. Não machuca a mãe? Não machuca a mãe. Algumas vezes, quando o freio é muito curto, às vezes começa a ferir o mamilo do seio. E agora nós vamos fazer, então, um piquezinho. Um pique que praticamente nem sangra. A gente passa um pouquinho de anestésico tópico para não diminuir a sensibilidade e pode ser feito com uma tesoura cirúrgica ou com um bisturi. Depois do piquezinho, a mãe já vai dar de mamar para a gente observar alguma modificação e ele já exercitar. E olha o Joaquim aí mamando já logo após o procedimento. O pronto atendimento odontológico da UPF funciona no Hospital São Vicente de Paulo. O trabalho é desenvolvido por alunos e professores da Faculdade de Odontologia da Universidade. Diariamente podem ser atendidas aqui até 8 pessoas, entre adultos e crianças, que apresentem caso de urgência. O atendimento acontece das 8 horas até as 11h30 da manhã e da 1h30 até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. A sexta é exclusiva para realizar o atendimento odontopediátrico e neonatal. Os outros casos que a gente atende são crianças com dor, por cárie, dor de dente por cárie, abscessos, remoção de dente que fica muito tempo com retenção prolongada. O pronto atendimento odontológico recebe pacientes por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fundado pelos professores da Faculdade de Odontologia da UPF, já atendeu milhares de pessoas, com a ajuda de estudantes da odonto que vivem a experiência clínica durante a faculdade. Tu atende o paciente no ambiente SUS, né? Então, tu já aprende como que é um serviço público, e ainda mais dentro de um hospital, né? Além da vivência dos atendimentos SUS, de tu atender a urgência, resolver a dor do paciente, tirar a dor dele, que é o principal objetivo. Além disso, né, tu vai aprender então a parte hospitalar, que é um campo novo da odontologia. E a gente resolve então essa urgência para o paciente de pronto aqui, né, nesse pronto-socorro, e encaminhamos normalmente, quando necessário, para a Faculdade de Odontologia da UPF, no Campus 1, lá no bairro São José.
E há aproximadamente um ano, esse espaço também oferece serviço odontológico hospitalar para pacientes com câncer. Onde a gente engloba o atendimento pré, trans e pós-quimio e radioterapia, onde os pacientes sofrem, então, esse preparo para a rádio e a quimio, né? Já que antes de ter esses tratamentos para câncer, né, para neoplasias malignas, eles têm que ter, então, extraídos dentes com cáries, ou então ter a realização de uma limpeza da cavidade bucal, né? E também a gente faz o tratamento no caso das consequências da rádio e da quimioterapia. E olha, quem precisar de outras informações pode ligar para o telefone 3316 8560. O baixo preço pago pela erva mate desestimula produtores de todo o estado. Muitos, nesse momento, fazem planos para arrancar as árvores e utilizar a área para outras culturas. Quais consequências isso pode ter para o mercado e também para o nosso chimarrão de todos os dias? Bom, é o que nós vamos saber a partir de agora. Nosso convidado aqui no estúdio é o engenheiro agrônomo e assistente técnico da Emater Regional, Ilvandro Barreto de Mello. Seja bem-vindo, Ilvandro, ao UPF TV. E nós queremos já de início saber qual é a situação da produção da erva mate no estado, mas em especial, Ilvandro, aqui na nossa região. Tivemos uma redução drástica da produção da erva mate em 2013, em função da estiagem que ocorreu lá no ano de 2011. E essa redução elevou os preços de uma maneira estratosfera para 28, 30 reais a arroba. E isso, à medida que subiu o preço, modificou muito o manejo do produtor com uma adubação, ele começou a trabalhar, caprichar mais na sua produção e, em consequência disso, aumentou novamente a produção da erva. E hoje a situação é de super oferta, ou seja, nós temos mais oferta de matéria-prima do que o consumo. Em consequência disso, retornou o preço que era praticado lá em 2011. Agora, além de toda essa explicação, Ilvandro, tem uma questão de mercado também. Nós consumimos aqui no Rio Grande do Sul uma erva mate produzida no Paraná, também em países vizinhos. Há que se levar em conta isso também. É importante salientar que o grande consumo de erva mate no Brasil está no Rio Grande do Sul. Se nós analisarmos em termos de países vizinhos, o grande consumo é o Uruguai, até em termos mundiais. O Uruguai e a Síria. E, posteriormente, em terceiro lugar, o Chile. Só que esse mercado, Rio Grande do Sul, Uruguai, Síria e Chile, ele é disputado pelo Brasil, pelo Paraguai e pela Argentina, com grande capacidade de competição no mercado, principalmente dos argentinos. E, em consequência disso, todo o mercado, toda a produção volta-se para esse ponto de consumo. Tanto que do ano de 2000 até agora, 2016, nós tivemos um crescimento de consumo mundial de erva mate em apenas 5%. E sabe quanto que deu a produção? 16%. Olha então, só. Esse descompasso entre crescimento do consumo e crescimento da produção causou essa super oferta e, em consequência disso, o preço retornou aos patamares de janeiro de 2013. Ou se aumenta o consumo mundial ou se diminui um pouco a produção para que essa conta fique mais equilibrada. É necessário equilibrar esse aspecto comercial, a oferta e demanda. A grande problemática é que o consumo ele cresce pouco a cada ano. E a produção é fácil, em 6 meses tu consegue ampliar com grande segurança a quantidade produzida. E, em consequência disso, novamente cria descompasso. Então, há necessidade, sim, de se estabelecer esse equilíbrio entre a oferta e a demanda. Agora, Ilvandro, nós aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, consumimos também a erva mate do Paraná. Ela tem mais qualidade de produção do que a nossa, por exemplo? Os ervais do Paraná, eles estão muito sombreados por outras árvores, ou seja, a erva mate ela é uma planta de mato, é uma planta de floresta. E a sombra no erval dá uma qualidade melhor de bebida, como a própria erva mate nativa. O Paraná tem os seus ervais produzidos sob floresta. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós retiramos a floresta e depois fizemos o plantio dos ervais. E esse erval está a pleno sol.
Em consequência desse diferencial, a qualidade de bebida do Paraná é maior. E por isso, as indústrias gaúchas, as que não migraram para o Paraná com secadores para produzir erva mate e trazer ela já cancheada para cá, estão buscando a folha no Paraná. Então há também uma complicação na competição do produtor da erva mate do Paraná para o produtor da erva mate no Rio Grande do Sul. É uma situação bem complexa e que com certeza está interferindo e vai seguir interferindo no preço que a gente paga pelo produto? Até que não ocorra uma questão de regularização, de estruturação da cadeia produtiva ervateira, que saia desde o produtor de mudas até o consumidor final, passando principalmente nessa oferta de folha pelo produtor e a absorção pela indústria, nós vamos viver toda essa conjuntura. E há exemplo dos 463 anos que tem a história da erva mate. Ela sempre foi assim, momentos de altos e momentos de baixos. E essa situação ela se permanece até os dias de hoje. Ilvandro, rapidamente, qual é a recomendação da Emater para esses produtores? Que o produtor que mantém o seu Oreval, ele capriche no manejo, trabalhe com qualidade de produto. Aquele produtor que tem proximidade da indústria, que tem mercado garantido com a indústria, ele pode inclusive crescer e ampliar os seus ervais. Agora, aquele produtor que está solto no mercado, que não tem uma segurança de comercialização, nós pedimos que o produtor não invista e não implante, até porque o custo está ao redor hoje de 8 a 9 mil reais. Se gasta esse dinheiro hoje, dali 4, 5 anos vai arrancar. Então, muita paciência nesse momento e também um sentido de cuidado com relação a ter oportunidade de mercado ou não. Se não tiver oportunidade de mercado com segurança, não plantar. E a gente vai se preparando para pagar por um pouco mais pelo quilo da erva mate, né? Ilvandro, muito obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho para ti. Eu que agradeço a oportunidade. Estradas vicinais, formação continuada de professores e áreas industriais foram as demandas mais votadas pela região do Coré de Produção na Consulta Popular 2016. Será um pouco mais de R$1,5 milhão para esses 3 projetos. O mais votado deve receber 40% do valor total e o segundo e o terceiro com percentuais de 30%. A madeira faz parte da arquitetura há milhares de anos. Desde o aparecimento do homem, a técnica e a arte de trabalhar a madeira tem evoluído, começando por um processo manual e primitivo até a engenhosa indústria moderna. Mas será que esse material ainda é muito utilizado nos dias de hoje? A nossa equipe foi conferir. Muito mais do que ser usada para aquecer ambientes e pessoas, a madeira sempre foi um diferencial na arquitetura. Desde a estrutura de uma casa até delicadas peças que decoram espaços. Este é um material importante nos projetos arquitetônicos. O Caetano é uma das pessoas que percebeu nos móveis de madeira de demolição um mercado forte e em franca expansão, porque é a união da beleza com a sustentabilidade. Nós trabalhamos com reaproveitamento de madeira, né? No uso de móveis. Nós estamos vivendo um momento assim que as pessoas elas estão criando essa consciência de reaproveitar a matéria-prima, né? Diante dessa busca que a gente tem de sustentabilidade, de um convívio amigável com a natureza, sem dúvida nenhuma a madeira é o material mais adequado. O uso da madeira na arquitetura e na engenharia não se resume só assim, em estrutura, né? Na verdade, os arquitetos pensam como material arquitetônico também. Então, a própria forma da estrutura de madeira se torna uma arquitetura. E é uma coisa assim que é particular da madeira, né? Então, a meu ver, isso tem crescido cada vez mais assim no mundo do uso da madeira como forma arquitetônica. E isso tem trazido assim mais modernidade para as estruturas de madeira e para a própria arquitetura em si. A madeira é um bem natural que sempre esteve ao alcance do homem. Há milhares de anos, pessoas manipulam a madeira, transformando em energia, conforto e o principal, moradia. O Brasil utiliza muito a madeira na arquitetura, mas quando falamos em dominar e utilizar ao máximo todos os recursos deste material, ainda está atrás de muitos países.
Os países mais desenvolvidos, assim como a Alemanha, Itália, França, Espanha, Estados Unidos e Canadá, usam muito mais madeira do que o que a gente tem usado aqui no Brasil. Eu costumo dizer assim que o nosso país ainda está um pouco atrasado em relação a essa tecnologia. Quem escolhe a madeira para os projetos arquitetônicos ou de decoração acaba pagando um pouco mais, porém garante um produto de boa qualidade, estética e durabilidade. A madeira, se você pegar unitariamente, talvez ela seja mais cara. A mão de obra é mais barata. E a rapidez de execução é fantasticamente mais breve. As nossas madeiras, elas são selecionadas, né? É feito um tratamento em cima dessa madeira, que algumas tinham cupins ou algo assim. Ela é toda tratada, depois é feito um processo de fabricação do móvel e depois ela é impermeabilizada. Então é um móvel de excelente qualidade para muitos anos, né? A casa de madeira pode ter condições térmicas, condições de conforto, de umidade controlada muito melhores do que de uma de alvenaria. Sendo bem manuseada, a madeira é quase insuperável. Depois do intervalo, as ações da Biblioteca Pública de Passo Fundo para que os jovens passem a frequentar mais o espaço. Nós já voltamos.